queria convidar os irmãos para a gente meditar em alguns, fazer uma viagem, na verdade, pelo texto do Evangelho de Lucas, para desconstruir algumas coisas que a gente aprende, às vezes, lá no passado distante, né? E que não é bíblico, não está na Bíblia, né? E essas coisas, às vezes, elas nos afastam, prejudicam o nosso relacionamento com Deus, o nosso Pai. Guarda bem essa palavra, Pai. Uma coisa que é importante deixar claro, que o que a gente vai falar aqui não é que você não possa pedir, por exemplo, conselhos para alguém mais velho, para um ancião da igreja, para um pastor, para alguém que te oriente, para alguém que tem mais experiência, para alguém que já tem mais vida com Jesus, né? Vamos dizer, mais tempo de vida com Jesus do que você. Não é disso que a gente está falando. O que eu quero, o que a gente quer aprender hoje, o que a gente quer mostrar, é que o tempo e a maturidade espiritual das pessoas, nós não podemos julgar. A gente não é capacitado para isso. Nós podemos julgar coisas, nós podemos julgar fatos, nós não podemos julgar pessoas. Por isso que eu queria começar no Evangelho de Lucas, capítulo 6, verso 37. Não julgueis e não sereis julgados. Não condeneis e não sereis condenados. Perdoai e sereis perdoados. Não julgueis para não ser julgados. No Evangelho de Mateus, complementa ainda, acho que é Mateus, ele complementa dizendo: com a mesma medida que tu medires, tu serás medido. Então é para a gente não medir ninguém. Daqui eu quero ir para Lucas capítulo 9, onde começa a nossa jornada, pelo que Jesus nos ensina sobre relacionamento, sobre aquilo que a gente pode acessar de Deus e aquilo que não. É muito comum você ouvir, né, e eu já ouvi isso várias vezes, né, de que algumas coisas na igreja e de que alguns níveis ou algumas não é para todas as pessoas, que algumas coisas não é para quem está começando na fé, e não é isso que a Bíblia ensina. Capítulo 9, verso 22, Jesus, ele dizendo, falando sobre a sua morte e ressurreição, ele diz assim, e acrescentou: pois é necessário que o Filho do Homem passe por muitos sofrimentos e venha a ser rejeitado pelos líderes religiosos, pelos chefes dos sacerdotes e pelos mestres da lei, e seja assassinado e ao terceiro dia ressuscite. Quando Mateus faz esse relato, Mateus acrescenta que Pedro disse: mestre, tem piedade de ti mesmo, de modo nenhum isso vai te acontecer. Pedro, um cristão maduro, andando quase 3 anos com Jesus, e Jesus disse para ele: arreda de mim, Satanás, porque tu tens sido motivo de tropeço. Percebe? Pedro, discípulo de Jesus, e a gente julgaria ele como um cristão maduro.
Querem ver uma coisa? Na transfiguração, quem é que está com Jesus no monte? Quem são os três que Jesus convida para ir para o monte? Pedro, Tiago e João. E eu não estou aqui criticando Pedro, mas eu estou dizendo que a gente precisa entender que as coisas que o Senhor nos oferece são para todos, sabe? A gente vai concluir isso ao longo do texto. Quando estes iam se afastando de Jesus, Pedro sugeriu: esses quem? Elias e Moisés, que estavam lá falando com Jesus, transfigurado, céu aberto, né? E Pedro, vendo aquela cena, ele diz: mestre, como é bom estarmos aqui. Vou erguer 3 tabernáculos ou 3 barracas. Um será teu, outro para Moisés e outro para Elias. Mas Pedro não sabia ao certo o que estava propondo. Em outras palavras, não sabe o que está dizendo, não sabe o que está falando, mas está lá no monte com Jesus. Mesmo ele tendo esse grau de imaturidade, né, até quase de um egoísmo, né, de ficar naquela condição, naquela situação maravilhosa que ele está ali, que eles estão ali na presença de Deus, né, ele está lá, está no monte. Talvez se a gente fosse avaliar uma situação dessa, a gente diria assim: cara, não vou levar um cara egocêntrico como esse, egoísta como esse, para orar no monte. Não dá. Mas Jesus levou ele, levou Tiago e levou João. Talvez Tiago e João fossem melhores. Querem ver um pouquinho para frente? Versos 54 e 55. Tem uma situação ali que eles vão passar por Samaria, né? E Jesus manda umas pessoas na frente para procurar lugar para receber eles, para que eles pudessem ficar, e ninguém quer recebê-los. Aí olha a proposta do Tiago e do João: Senhor, queres que mandemos descer fogo do céu para que sejam aniquilados? Vamos orar para Deus destruir essa gente ruim que não quis nos receber? Essa gente acabou de descer do monte, presenciaram a transfiguração de Jesus, estavam lá. Se a gente olhar desse modo, a gente vai dizer assim, ó: cristão imaturo, não podia estar no monte com Jesus. Pode. Se o Senhor convidou eles, quem sou eu para dizer que ele não pode subir lá? Se o Senhor chama as pessoas, quem somos nós para dizer que elas não podem participar das coisas para as quais o Senhor chama? A gente vai chegar mais para frente, Jesus vai falar e a gente vai ver que isso fica cada vez mais claro. Verso 55, mas Jesus, olhando, fitando-os, mirando-os, amoestou-lhes ou repreendeu-lhes severamente: não sabeis vós de que espécie de espírito sois? Ora, o Filho do Homem não veio com o objetivo de destruir a vida dos seres humanos, mas sim para salvá-los. Eu vim para salvá-los, eu vim para salvar todos. Aqui está falando de gente que rejeitou Jesus. É por isso que a gente não pode, a gente não está habilitado para julgar. Lucas, capítulo 15. Verso 1. E aconteceu que todos os pecadores, como coletores de impostos e pessoas de má fama, estavam se reunindo para ouvir Jesus.
Entretanto, os fariseus e os mestres da lei o censuravam, murmurando, dizendo: este saúda e se mistura a pessoas desqualificadas e ainda partilha o pão com elas. Vocês viram? Olha aonde Jesus anda, com pecadores, pessoas de má fama. É com essa gente que ele anda. Como que alguém pode pôr algum tipo de barreira entre alguma pessoa, entre algum pecador e Jesus? Ninguém pode pôr uma barreira entre você e Jesus. Nem pastor, nem autoridade, ninguém. Ninguém. Aí Jesus diz para eles: olha, qual de vocês que perde uma ovelha não vai buscar e tal? E no verso 6 ele diz, e quando encontra essa ovelha, ele diz: alegrai-vos comigo, pois hoje encontrei a minha ovelha perdida. Maldito seja aquele que põe uma barreira entre um pecador e Jesus. Lucas, capítulo 18, verso 11. Conta a história, Jesus conta uma história de dois homens, uma parábola. Dois homens subiram ao templo para orar, um era fariseu e o outro era publicano. Fariseu, homem da lei, estudado, versado na lei, cumpre todos os preceitos da lei. Publicano, um miserável, para a gente entender quem são esses caras na sociedade, um miserável de um judeu que se vende, que trabalha para Roma, ajudando a cobrar impostos. E aí Jesus diz assim: o fariseu em pé orava em seu íntimo: Deus, eu te agradeço, porque não sou como os outros homens, roubadores, corruptos, adúlteros, nem mesmo como este cobrador de impostos, publicano, está ali perto. Eu jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo o que eu ganho. Esse é o que a gente hoje talvez entende como cristão maduro, que tem acesso às coisas de Deus, que pode participar de todas as coisas da igreja, que está convidado a ter intimidade com Deus. Do outro lado, verso 13, Jesus diz assim: entretanto, o publicano ficou à distância e ele sequer ousava olhar para o céu, mas batia no peito e confessava: ó Deus, sê benevolente comigo, pois eu sou pecador. Esse cara não tem coragem de erguer os olhos para o céu. Ele olha para o chão e diz: Deus, não tem nada aqui. E no verso 14 Jesus diz: eu vos asseguro que este homem, publicano, e não o outro, foi para casa justificado diante de Deus. Porquanto todo aquele que se vangloria será desprezado, mas que o que se humilha será exaltado. Percebem a diferença? Nós não podemos nos colocar em posição de restringir ninguém, porque se tu olha para essa cena aqui, para um fariseu, a gente precisa entender isso nos dias de hoje, um crente,
e olha para um pecador parado na outra esquina orando. O pecador está lá assim e bate no peito, e o crente está lá assim. O que a gente julga? Crente maduro, pecador miserável, porque tu conhece a fama daquele cara. E se eu for decidir quem é que eu vou levar para o monte, ou trazer para a igreja, ou dar um ministério na igreja, ou convidar para trabalhar, ou convidar para louvar, eu escolho quem? O crente. E Jesus diz, escolheu errado. É por isso que a gente não pode julgar ninguém. É por isso que a gente não pode restringir ninguém de se achegar a Deus, de se achegar a Jesus. Não muito para frente tem o episódio das crianças. Olha só, o povo trazia ali também as crianças. Aqui tem pais trazendo as crianças para Jesus, para que as abençoasse. Mas assim que os discípulos notaram isso, repreenderam aqueles que as haviam trazido. É o crente restringindo as crianças de vir até Jesus. Os discípulos. Tem ali um povo desorientado, que não sabe de nada, que quer trazer seus filhos para Jesus. E tem um crente no meio do caminho dizendo não pode. Não dá. Jesus, porém, chamando as crianças para junto de si, ordenou: deixai vir a mim os pequeninos, não os impeçais, pois o reino de Deus pertence aos que são semelhantes a eles. Já tinha uma canção que dizia, né? Quando eu crescer, eu quero ser criança. As crianças aqui, qual é a maturidade espiritual dessas crianças? Para que elas pudessem chegar a Jesus. E os discípulos se colocam numa posição de nós somos os discípulos de Jesus. Nós somos maduros. As crianças não podem vir para Jesus, elas não sabem de nada. Elas não podem ter intimidade com Jesus, não podem chegar perto, vai incomodar o mestre. Esse é o pensamento dos discípulos. Vocês percebem isso? E Jesus diz, não é assim que funciona. Deixa vir, porque o reino dos céus é daqueles que pensam como elas. Daqueles que às vezes nem sabem o que estão buscando, mas estão procurando. Nós não temos o direito de restringir ninguém de se chegar a Jesus. Não pode existir dentro da igreja uma classe que tem mais acesso às coisas do Senhor do que a outra. Isso não existe dentro da igreja. É claro que se uma pessoa quer fazer um louvor, precisa saber tocar alguma coisa, né? É claro que se tu quer pregar a palavra, tu precisa aprender alguma coisa, né? É lógico, existe um aprendizado, mas ninguém pode te impedir de aprender isso. Ninguém pode te impedir de orar. Ninguém pode te impedir de ser aquilo o que Deus te chamou para ser. Ninguém pode se colocar entre você e Jesus. Ninguém. E aqui a gente vê os discípulos se colocando entre as crianças e Jesus. Jesus diz, né? Vão para o lado de vocês e deixa vir as crianças. Deixa vir. Isso é religiosidade, gente. A gente precisa se livrar disso. Lucas, capítulo 19, verso 10. A história do Zaqueu. A gente estudou um pouco ele algumas semanas atrás aqui.
Mas Jesus termina, a reclamação é a mesma, né? Ele vai se hospedar na casa de Zaqueu, e qual que é a reclamação dos crentes? Pô, vai na casa do publicano, pecador. Jesus vai lá, vai cear na casa do cara, provavelmente dormiu lá. Verso 10 do capítulo 19: porquanto o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Agora vocês já pensaram? Não, Jesus, lá tu não pode ir. Não, Zaqueu, desculpa, mas tu é muito pecador para receber Jesus na tua casa. Tu não pode ter uma comunhão com Jesus. Tu não pode jantar com Jesus. Jesus não pode dormir na tua casa porque tu não tem maturidade espiritual para isso. Tu não tem uma caminhada com Jesus. Jesus não quer nem saber disso. Ele não está nem aí para isso. Ele quer saber o que tem no teu coração, o quanto que tu está buscando. Se você conhecesse o apóstolo Paulo enquanto era Saulo e perseguia os cristãos, você convidaria ele para trabalhar na igreja contigo? Jesus convidou. Porque o que tinha no coração daquele homem era zelo por Deus, pela palavra de Deus. Só que ele estava desorientado, estava perdido, equivocado. Mas isso Jesus conserta, isso Jesus arruma no caminho. Enquanto a gente serve, a gente é tratado, a gente é consertado. É assim que funciona. Glória a Deus. Nenhuma criança nasce falando, ela começa falando errado, começa sem saber nada. Lucas capítulo 22, verso 25 e 26. 24. E surgiu também uma discussão entre eles. Entre quem? Os discípulos. Acerca de qual deles deveria ser considerado o mais importante. Mas Jesus ponderou: os reis das nações são senhores delas, e os que exercem autoridade sobre os povos são chamados de benfeitores. Entretanto, vós não sereis assim. Ao contrário, o maior entre vós seja como o mais jovem, e aquele que governa como o que serve. Quem nós somos, que nós pensamos que como crentes maduros, nós podemos acessar ou ter mais acesso a Deus? Ele diz: olha, com vocês não é assim, não tem hierarquia dentro da igreja. Se alguém quer ser grande dentro da igreja, rebaixe-se, seja servo. Quando a gente volta naquele episódio das crianças, que Jesus diz: quem for como essas crianças é que vai receber o reino dos céus. Criança naquele tempo, no nosso tempo hoje até tem voz, naquele tempo não tem voz. Não podia falar, não podia nem sentar na mesa para comer com os adultos, não era nada. O que o pai e a mãe mandavam tinha que fazer, o que qualquer adulto mandasse tinha que fazer. Ser o menor. Então, como é que eu posso, sendo menor, me colocar entre Jesus e alguma pessoa e dizer para essa pessoa: olha, nisso aqui a igreja vai fazer um negócio aqui que tu não pode ainda vir, porque tu ainda não tem uma caminhada com Jesus. Francamente, irmãos, nunca foi assim. Jesus nunca disse isso. Verso 58, capítulo 22. Vocês lembram do Pedro que estava com Jesus no monte? Que viu a transfiguração?
Não sou eu que estava com ele. Verso 58. Verso 59. Não era eu. Verso 60. Não sei do que vocês estão falando. O cristão maduro, o crente, negou Jesus 3 vezes. E aí eu pergunto para vocês, ele devia estar no Monte da Transfiguração? Se a gente olhar para isso aqui, a gente vai dizer, traidor. Não, não serve. Mas estava. Porque Jesus sabe que a nossa vida é um processo de cura, é um processo de resgate, é um processo de recuperação. Por causa do pecado, por causa da nossa carne, da nossa fraqueza, do nosso orgulho, de todas essas coisas ruins que tem no nosso coração, a nossa vida é dilacerada. E Jesus chama. Jesus quer que você tenha um relacionamento com Ele, independente de como você está, para te restaurar, para te reconstruir, para te colocar naquele lugar onde Ele sempre quis que você estivesse. Ah, mas a minha vida está arrebentada demais. Ah, mas eu fiz muita coisa errada, mas eu não sou digno. É sim. Jesus disse que você é. Capítulo 23, lá pelo verso 40. 2 criminosos são crucificados junto com Jesus. Um blasfema contra Jesus e o outro diz: Senhor, lembra-te de mim quando tu entrares no teu reino. Então, verso 42, dirigindo-se Jesus, verso 42, dirigindo-se a Jesus, rogou-lhe: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Verso 43, e Jesus assegurou com toda a certeza: eu garanto, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Qual é a caminhada que esse homem teve com Jesus? Zero quilômetro, né? Não deu mais tempo para caminhar com Jesus. Mas o que está no coração dele salva ele na última hora. Gente, isso mostra. Eu posso entrar aqui no meio e dizer: não, peraí, cidadão, fica aí na tua cruz, morre aí, porque tu não tem uma caminhada com Jesus, tu não é um crente maduro. Não dá. Temos que conversar primeiro. Vocês veem o coração do Senhor? Hoje, eu garanto, hoje tu vai estar comigo no paraíso. Jesus é demais. Eu não posso me botar entre o pecador e Jesus. Ninguém pode se colocar entre mim e Jesus. Que coisa incrível, gente. Jesus, Ele quer transformar a tua vida. Não depende de uma caminhada, não depende de uma decisão. Vocês sabem onde é que estavam os discípulos? Pedro, Tiago, João e aquela turma toda que andava com Jesus a essa hora? Tudo escondido. Sobrou ninguém. Fugiu todo mundo. Pessoal que ia no monte com Jesus todos os dias, quem sabe, não sei com que frequência, muitas vezes, não tem ninguém lá. Quem que está lá? Verso 48 do capítulo 23. Todas as multidões que haviam afluído a fim de presenciar aquele acontecimento, ao verem isso,
retiraram-se aos prantos, fazendo o quê? Batendo no peito. Vocês lembram do publicano? Me perdoa, Senhor, porque eu sou um pecador miserável. As multidões estavam lá. Verso 49, no entanto, todos aqueles que o conheciam, inclusive as mulheres que o haviam seguido desde a Galileia, permaneceram ainda que a certa distância, observando atentamente os fatos, olhando de longe, com medo, pelo mesmo motivo que Pedro o negou, medo. E tem uma multidão lá que nem sabe direito o que está acontecendo, que veio ver tudo aquilo, e que sai de lá de que jeito? Batendo no peito. E isso, na época, para quem não sabe, era um sinal de profundo arrependimento. Os crentes maduros estão escondidos. E os crentes que nem sabem direito quem é Jesus, se arrependem. E aí? Se o crente maduro entra aqui no meio e diz, gente, vocês não podem. Quantos nesse dia, irmãos? Mateus, Lucas não relata isso. Mateus capítulo 11, verso 28. Vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados. Todos que estão cansados de carregar as suas pesadas cargas, venham a mim. Todos. Jesus não está dizendo crente maduro, crente experiente, ou quem caminhou comigo. Ele diz, venham todos. Por isso eu digo, maldito aquele que se coloca entre um pecador e Jesus Cristo. Ninguém tem esse direito. Porque o Senhor, Ele quer salvar todos. Todos. Não importa o estado. Não importa o que fez. Não importa quem é. Importa que venha. Em nome de Jesus.